Shiva Shambhu. Falar de logos, hierarquias, mestres ascensos, intraterrenos, enfim, exigiria de nós, obviamente, um tempo bem mais dilatado, porque são temas bastante abrangentes, mas procuraremos aqui trazer essas elucidações mínimas de forma bastante sintética. O que é um logos? O logos, ele é um impulso inteligente, regente cósmico. Se nós entendemos Deus como o princípio inteligente supremo, que Deus não é matéria, que Deus não é uma individualidade, uma personalidade, e sim uma inteligência suprema, ou seja, que é o mental cósmico. Esse mental cósmico, ele tem os seus impulsos para a manifestação dos universos, para a manifestação dos mundos, para a constituição da existência, para a formatação da existência. O Logos seria esse centro de onde descende todo o impulso criacionista, todo o impulso inteligente que mantém e dá coesão aos universos. Universos no plural, porque são muitos os universos, não só esse do qual que nós fazemos parte. Então, nesse sentido, todos os corpos celestes, todos os planetas, as estrelas, todas as galáxias, eles são pontos focais logóicos, ou seja, eles são como espelhos do cosmos que transmite os impulsos desse princípio inteligente no sentido de coesão, coerência, regência. Então, o Logos, ele é absolutamente impessoal, não é formado por consciências individualizadas. Já as hierarquias é um grupo de consciências individualizadas, de seres que evoluíram a tal ponto de perder a sua individualidade sem perder a individuação. Ou seja, são seres conscientes com consciência de si mesmos, daquilo que são. Eu sou o que sou. Isso é o princípio consciencial e que formam um grande núcleo consciencial com um propósito específico e a serviço de uma tarefa cósmica divina. Então existem várias hierarquias, cada uma trabalhando dentro de um princípio regencial específico. Isso são hierarquias. Todos nós, quando perdemos o nosso cascão egóico, esse sentimento de separatividade, nós nos tornamos unificados ao todo. E quando nós nos tornamos unificados ao todo, nós passamos a fazer parte de hierarquias em consonância com a nossa natureza espiritual mais profunda, ou seja, com as nossas mônadas. Podemos dizer tranquilamente que hierarquias são grupos monádicos harmônicos, em sintonia para um propósito específico. E Jesus, que nós chamamos de Jesus e identificamos como uma personalidade, em verdade, Samana Jesus ou Samanta Jesus, ele não é uma personalidade. Esse impulso, que também é chamado de Christus, o Cristo, ele é transmitido através do homem Jesus. Então Jesus, ele é um aporte, um ancoramento para o impulso crístico. E esse impulso crístico, esse Cristo, é uma hierarquia. A hierarquia mais alta em termos de regência planetária.
Então, o plano mais alto regencial do projeto Terra, esse planeta específico em que estamos, é o Cristo. Né? E Jesus, ele ancorou o impulso crístico para esse planeta. E claro que, como uma grande hierarquia, que é uma hierarquia, ela atende a um propósito logóico, né? Ela está em alinhamento com o Logos, e nesse caso o Logos planetário. E qual é a lei maior do Logos para esse planeta? A Terra. É a lei do amor, que a humanidade de superfície ainda não conhece, porque a lei do amor não tem nada a ver com sentimentos, não tem a ver com passionalidade, não tem a ver com essa exclusividade de afetos que nós direcionamos a uma única pessoa. Muito pelo contrário. A lei do amor, ela não é exclusivista, ela é inclusivista. Ela abarca tudo e a todos num só princípio vibracional de harmonia, né, de pureza vibracional. E é essa lei que promove a evolução, tanto das consciências que estão aportadas no planeta Terra, no seu projeto evolutivo, como para o próprio planeta. O planeta Terra, como uma entidade, ela também evolui a partir do impulso da lei do amor, ou ligadas, atreladas à lei do amor. Né? E o que são os mestres ascensos? Os mestres ascensos são aqueles que entenderam a lei do amor, aplicaram a lei do amor, e pela lei do amor ascensionaram, transcenderam a condição física, ou seja, saíram do aspecto da existência e migraram para o aspecto da essência. Um mestre ascensionado não necessita mais de manifestação física em veículos físicos, em mundos físicos e densos como a Terra, mas podem estar a serviço dentro do projeto Terra, né? Numa condição sutilizada, como puro estado de consciência. Né? E nesse sentido eles podem estar ligados aos intraterrenos. Os intraterrenos são também uma humanidade, mas não a humanidade de superfície da qual fazemos parte, mas uma humanidade que está locada nos planos internos da Terra. E quando falamos planos internos, nós não estamos falando num aspecto geofísico, porque o interior da Terra ele é incandescente, ele é feito de magma, não é esse aspecto geológico. É intraterreno no sentido dimensional, ou seja, está nas dimensões internas da Terra, né, em realidades que nós não conseguimos detectar pela limitação das nossas percepções, que são sensórias físicas. Né. Então existem muitos mundos dentro desse mundo que nós conhecemos por Terra. E os intraterrenos são aqueles que estão em condição muito mais evoluída, né, e trabalhando internamente para a sustentação e evolução desse planeta, auxiliando inclusive a humanidade de superfície que já se propôs ao processo de despertar. Aqueles que estão sensíveis aos impulsos mais altos e estão nesse aspecto do despertamento, e acredito que aqueles que estão ouvindo esse vídeo estão nessa condição, eles são auxiliados pelos seres intraterrenos e pelos núcleos intraterrenos, que temos muitos, como Iberá, Iscalcate, Erques, Aurora, enfim, Lis Fátima, enfim, são muitos, né? E o que diferencia um mestre ascenso de um intraterreno? Talvez só essa condição mesmo do Sansara. Por quê? O que é o Sansara? O Sansara é um ciclo de retorno aos processos existenciais, ou seja, você encarna no planeta, vive uma experiência existencial, física densa, desencarna e volta a encarnar. Né? Sofre esse processo de reencarnação e fica preso a essa roda, a esse ciclo. Isso é Sansara. E o que te prende ao Sansara é justamente
a reatividade às suas ações, ou seja, a lei de causa e efeito. Então, o mestre ascensionado ele não tem necessidade de reencarnação, inclusive porque ele não desencarnou como nós desencarnamos. Ele sutiliza o corpo, né, muda as vibrações do próprio corpo físico que entra diretamente para uma dimensão espiritual. E ele mantém esse corpo ascensionado para o trabalho dos propósitos, né, divinos que passa a assumir. Mas um intraterreno talvez precise, né, de fazer ainda esse processo de estar dentro de uma humanidade intraterrena, né, ascender temporariamente a certos planos espirituais e voltar a assumir uma forma física, ou física sutilizada, obviamente, mas ainda física, nesses mundos intraterrenos. Isso caracteriza um ciclo de samsara. Reconheço que são temas de não tão fácil assimilação pela amplitude e complexidade que possa ter, né? Mas nós tentamos aqui, de forma bastante sintética, trazer e tratar desses temas, por ter sido uma provocação trazida por uma amiga muito querida, uma estudiosa muito séria, uma pessoa muito íntegra dentro da sua proposta pessoal de iluminação e crescimento, né? Ou de iluminação ou de luminescência, né? Porque o verdadeiro processo é de luminescência, ou seja, de você despertar a sua própria luz e por ela se guiar, e não ser iluminado de fora, né? Então nós buscamos, né, trazer um diálogo muito breve, muito, de certa forma até um pouco superficial, uma vez que nós também, de forma direta, já com ela dialogamos sobre essas questões. É isso. Gratidão, fiquemos na luz do Divino Ser. Shiva Shalom.